Bem-vindos a mais um Cooper Pratique. Na aula de hoje, churrasco. O churrasco de hoje a gente vai fazer 3 cortes que eu adoro, cortes maravilhosos, fáceis de preparar se você souber aí o mínimo, o beabá para preparar esses cortes. O primeiro corte que a gente vai fazer é um dos queridinhos do brasileiro, que é a picanha. Vamos fazer ela peça inteira. Depois a gente ainda vai fazer um prime rib e coxa da asa com tempero da Cooper, junto com o seu pão de alho, também tempero da Cooper. Junto com esse preparo, eu ainda vou fazer uma saladinha na frigideira em cima da brasa, um jeitinho diferente de preparar uma salada, mas que combina super bem com churrasco. Então a gente vai começar pela picanha. Picanha vácuo da marca do frigorífico Verdi. Uma coisa importante é que sempre que a gente tirar a carne do vácuo, ela sempre vai ter um cheiro um pouquinho mais acentuado. Isso é por conta do vácuo, tá? Não pensem vocês que por ela estar a vácuo, alguma coisa assim, e ter esse aroma um pouquinho mais forte, mais presente, ela está estragada. Muito pelo contrário, não tá? É só uma questão natural de carne preservada a vácuo. A picanha, como eu estava falando, ela é do grupo muscular do coxão duro e ela representa 0,5% do peso do animal a qual ela foi tirada. Então, para preparar, o nosso primeiro passo é selar ela. Detalhe para o preparo. Esse tipo de carne é importante que esteja sob brasa, não fogo. Brasa bem quente. Então é legal você, quando for fazer uma carne dessa, começar o fogo uns 40 minutos, 50 minutos antes de colocar a carne, para que a gente tenha a brasa bem forte. Eu costumo, antes de mais nada, fazer uns pequenos cortezinhos aqui, ó, na gordura. Sem chegar na carne, tá? Porque isso aqui vai ajudar a aquecer a peça e a assar ela melhor. Vamos colocar a nossa gordurinha aqui para baixo, em cima da grelha, em cima dessa brasa. E agora a gente vai esperar um pouco que essa gordura esteja bem selada. Gente, uma dica bem legal para a gente saber qual o momento certo de virar a carne é o seguinte. Se ela não estiver boa, a gordurinha aqui, ó, ela ainda está grudada na grelha. Quando ela estiver ok para a gente virar, ela vai soltar da grelha. Tá? Ela vai ficar soltinha aqui. E daí a gente sabe que é o momento certo de virar ela. Deu 5 minutos aqui nessa brasa bem forte. E aí aqui a gente pode pegar ela. Vamos virar ela aqui, ó. E vamos deixar mais uns 5 minutinhos para ela dar o ponto embaixo. Gente, 5 minutos depois da gente ter virado, a gente pode retirar essa carne. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa casquinha, ó, crocante, borbulhando aqui essa gordurinha. Do outro lado aqui, a gente também tem ela, ó, bem seladinha. Gente, olha só, eu deixei aqui esperando 2, 3 minutinhos, que é para ter essa reidratação dos sucos, dos líquidos da carne, tá? Se a gente simplesmente cortar ela logo depois que tira da grelha, todo o suco presente aqui dentro da carne, ele acaba saindo dela, acaba escorrendo. Descansou, então a gente vai cortar ela e vai voltar para a grelha. Tem 2 formas aqui que a gente pode cortar. A gente pode cortar em steaks, em fatiazinhas, que é no sentido da fibra da carne. No caso da picanha, a gente pode cortar ela também no sentido contrário às fibras. Porque depois, na hora de servir, essa tira cortada, a gente vai de novo cortar no sentido da fibra. Então a gente vai tirar aqui, ó. Agora, ainda com a brasa bem firme, a gente vai voltar essas tiras para finalizar o processo. Então vamos pegar aquelas. E agora a gente vai deixar ela 2 a 3 minutos de cada lado para terminar de cozinhar ela. Quem gosta de carne mais bem passada pode deixar um pouco mais, 4, 5, até 6 minutos. E que é o que eu sugiro para vocês, é ao ponto para mal. Então a gente vai deixar uns 2 a 3 minutos de cada lado. E agora a gente vem virar a carne. E aí a gente deixa agora mais 2 minutos desse lado. Eu vou virar a gordura para baixo e vou deixar uns 30 segundinhos, só para dar uma boa assada na gordura. A gente levanta a picanha aqui, ó. Deixa ela de pé assim, gordurinha para baixo. Questão de 30 segundinhos, porque não é legal a gente pegar agora o pedaço e a gordurinha não está cozida, não está assada o suficiente. Então a gente deixa ela aqui esse tempinho. Deixou aqui esses minutinhos. Podemos tirar elas aqui, ó. Já vamos deixar aqui na tábua.
Se você deixar 2, 3 minutos, não é tempo suficiente dessa carne esfriar, tá? Como ela está reidratando os líquidos presentes, ela não esfria. Vou cortar um aqui, vou cortar esse pedacinho aqui então. E muita gente que está assistindo aí deve estar perguntando, pô, fez carne e não salgou? Não, não salguei. Eu não preciso salgar ela muito tempo antes, nem com sal grosso depois, tá? A gente vai usar aqui um sal diferente, que é um sal de parrilha. Você pode também fazer com sal, o sal fino ou a flor de sal, que é na verdade uma escama de sal. Ela vai derreter um pouco sob o calor da carne. Como eu mencionei aqui, eu estou usando um sal de parrilha, que é um sal médio, não é nem o fino nem o grosso, é um salzinho médio. E ele aqui é legal jogar em cima depois da carne pronta e ainda apertar um pouquinho com os dedos para ele ir quebrando, ó. Lembrando, é legal vocês comerem essa carne assim sempre ao ponto para menos, por conta da suculência. Quanto mais tempo vocês deixarem, mais seca vai ficar essa carne. E quanto à maciez dela, lembrando, a gente cortou ela no sentido contrário às fibras, certo? Vamos aqui resgatar aqui para ver se ela tá macia. Olha aí, ó. Macia de uma vez, tá? Cortar com as mãos, bem tranquilo. E agora a gente tem que provar, né? Recomendo todo mundo fazer esse tipo de corte. Gente, agora que a picanha tá pronta, que a galera já comeu, vamos trabalhar um pouco o nosso prime rib. Também é do frigorífico Verdi. E é legal, sempre que vocês forem comprar um prime, observar no açougue, observe o marmoreio da carne. Ela tem que ser bem marmorizada, o prime rib. Essa gordura entranhada no músculo é o que vai dar sabor e maciez a essa peça. Esse frigorífico realmente ele vende carnes sensacionais, cortes muito, muito bons, cortes bem precisos. Recomendo sempre que vocês forem procurar, até procurar por esse fornecedor aí também, tá? Esse frigorífico Verdi, bem legal as carnes deles. Sem sal, sem nada, o prime também é uma carne legal pra gente temperar depois. Se alguém quiser fazer um dry rub nela, pode fazer. Mas eu recomendo aqui um sal médio, uma flor de sal no final, só para dar aquela temperada para vocês sentirem bem o sabor da carne e não tanto de tempero, tá? Nossa brasa tá forte, o prime tá aqui, eu já cortei, ele tem 2,5 dedos de espessura, tá? Tem uns 2,5 dedinhos. Vamos pegar ele aqui, brasa nele, a gente vai selar ela dos dois lados, vamos selar ela a parte do osso, as laterais também a gente precisa dar selada. E depois a gente vai descansar ela no segundo andar. Ao invés de descansar ela na tábua, a gente descansa ela aqui, ó, numa altura um pouquinho maior da grelha, para que ela continue assando por dentro, só que com um assar lento. Tem gente que reclama que às vezes o prime ficou muito duro, ficou muito rígido. Isso é porque você fez em pouco tempo num fogo muito alto. Aí você enrijeceu as fibras ao invés de cozinhá-la lentamente, tá? Então ele precisa de um tempinho um pouquinho maior. Vamos deixar aí 4, 5 minutinhos, a gente vira e aí a gente vai continuando ela. Enquanto isso, eu já vou preparar aqui, ó, sobrecoxa da asa de frango. É um corte que a Cooper vende também, já com tempero próprio da Cooper. Tempero bem legal também, gosto bastante. Pessoal, deu 5 minutinhos e meio aqui da carne ali na grelha, a gente já vai virar. Virando ali, eu já vou dar uma viradinha também no frango, tá? E vou afastar ele um pouquinho do fogo. Então aqui a gente dá a primeira virada no prime, tá bem seladinho, uma crosta bem interessante. E vamos deixar mais o mesmo tempo desse lado, mais uns 5 minutos e meio, tá? Enquanto isso a gente vai trabalhando aqui o frango. Depois de mais 5 minutinhos, agora, ao invés de virar a carne, a gente vai deixar ela um pouquinho de pé, com o lado da gordura para baixo. Isso aqui é legal também para dar aquela assada bacana na gordura, tá? E como é uma carne muito grossa, é legal a gente também dar essa selada ao redor dela, para que a gente saiba que o ponto da carne vai estar um ponto bem bacana quando a gente for realmente cortar ela para a gente comer. Ficou mais 2 minutos com a lateral da carne, dando aquela assada, a parte da gordura para baixo, inclusive, para que ela fique bem crocante depois quando a gente for querer tirar. Agora, para não esquecer, a gente vai deixar o lado do osso também para baixo. E vamos colocar uma grelhazinha aqui em cima. Inclusive agora,
eu posso tirar aqui esse papel alumínio. O papel alumínio ele tem uma importância para não queimar o osso. É importante ter o papel alumínio? Não. Várias churrascarias fazem o prime mesmo sem o osso, sem o papel alumínio, tá? Ele só vai dar uma tostadinha no osso. É legal deixar às vezes o papel alumínio por conta de apresentação, tu vai ter um osso um pouquinho mais limpo, não queimado. Aqui as coxinhas de frango da Cooper, também elas estão assando lentamente. É legal ressaltar que esse tempero da Cooper, por alguns elementos que vão nesse tempero, a gente consegue uma caramelização maior na carne, na crostinha da carne. Ela carameliza mais fácil, tá? Só que tomem cuidado, embora ela caramelize, ela precisa daquele tempo mais lento, com fogo um pouquinho menos intenso para cozinhar por dentro também, tá? Prime descansando, coxinha da asa também descansando. Eu vou começar a preparar agora uma salada. A salada ela demanda um pouquinho mais de tempo do que o pão com alho. Mas eu vou entrar com a saladinha aqui em cima da grelha mesmo e já vou em seguida colocar o pão de alho. Então eu tenho aqui uma frigideira de ferro, mas se você não tivesse de ferro, dá para fazer com outras frigideiras também, não tem grilo. Vamos levar ela para cima da grelha, deixar dar uma aquecida. E como eu mencionei, um pedacinho da gordura da picanha, a gente vai levar lá na frigideira e vai deixar essa gordura aqui, ó, servir para dar aquela untada na frigideira. E aí a gente vai refogar ali em cima mesmo, mini cebola cortadinha ao meio, mini tomatinhos e um pouquinho de pimentão cortado em cubos. Vamos refogar tudo isso. Depois disso refogado, a gente leva a coxa da asa para dentro da frigideira, mistura tudo e a gente vai servir com ketchup de goiabada. Esse ketchup de goiabada eu não vou fazer a receita aqui para vocês, mas no site, nas receitas, vai constar lá o passo a passo de como fazer esse ketchup, que não tem segredo nenhum. Tá esquentando ali, vamos só deixar essa gordurinha dar uma derretida e aí a gente entra com os legumes. Vamos começar aqui com as mini cebolas cortadas ao meio, limpas e cortadas ao meio. Adicionar ali dentro o tomatinho também. E os pimentõezinhos aqui. O pimentão eu cortei em quadradinhos. Gente, já que tá tudo ali, ó, terminando de assar, o prime rib aqui tá dando uma descansada, já vou trazer ele pra tábua, já tá dando o tempo dele. Coxinha da asa também tá nos finalmentes. A nossa saladinha tá dando aquela refogada. Podemos entrar com o nosso pão de alho, como a gente tá quase no final. O pão de alho aqui, ele também é um pão de alho especial da Cooper. Muito saboroso, bem interessante também, tá? Da gente tá trabalhando com ele no nosso churrasco. Eu particularmente gosto demais. Com bastante recheio, com bastante cremosidade, tá? Não é um pão seco. Vamos levar ele aqui para nossa grelha. Pão de alho, vocês sabem que tem que ficar de olho, né? Por isso que a gente deixou para o finalzinho do churrasco, quando a gente tá tirando as carnes, a gente tá trabalhando aquele pão de alho. Vamos tirar o nosso prime rib daqui agora. É muito importante a gente deixar ele descansar agora aqui em temperatura ambiente, porque os líquidos internos deles estão aquecidos. Então se eu cortar agora, dá a mesma coisa que aconteceria se eu simplesmente tirasse da brasa. Esse aqui tem quase 3 dedos, então a gente deixa um tempinho um pouquinho maior, 3 a 4 minutos. Daí a gente pode tirar. Assim que a gente tirar, a gente vai ver a qualidade do corte do frigorífico Verdi, tá? Como essa carne, já mostrei antes, bem marmorizada, aqui ela vai dar muita maciez, esse marmoreio, muita suculência. A gente vai ver essa diferença. Pessoal, enquanto que o prime está dando aquela descansada, aqui, essa reidratada, a gente já pode pegar aqui ó, as nossas as coxinhas da asa e adicionar elas junto da frigideira aqui, ó, junto com os legumes. Por que eu estou fazendo isso? Para saborizar um pouquinho dos legumes com o tempero da própria coxinha e também para saborizar um pouquinho a coxa. O nosso pão com alho aí, não vamos tirar o olho dele, vamos dar uma olhadinha se a gente já pode virar. Ó, ele já ficou um pouquinho moreninho, já viramos. A frigideira com os nossos legumes e a coxa da asa já está no ponto, então a gente pode tirar ela aqui, ó. E a gente já deixa aqui, ó, para servir. Eu preparei aqui um ketchup de goiabada. Como eu falei, esse ketchup de goiabada, a receita vai estar lá no site, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, junto, para dar mais um saborzinho. Eu não fiz, nesse caso aqui, eu não fiz ele muito picante. Mas como tem a goiabada, o doce da goiabada, é legal que vocês façam um pouquinho mais pro picante, porque ele dá um contraste legal entre o doce e o picante.
O nosso pão com alho vamos tirar fora. Ó, bem sequinho. É só picar e a gente vai servir também, tá? Mas antes da gente picar esse pão com alho aqui, vamos cortar esse nosso prime aqui, que eu tô bem curioso para saber que o ponto deu certo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é cortar aqui perto do osso. Vamos cortar ele aqui ao meio, ver como é que tá esse ponto. Olha só. Ainda rosadinho dentro. Vermelhinho aqui dentro. Tá no ponto, quase ponto para bem passado. Eu faria para mim, gosto pessoal, um pouquinho menos. Mas a gente tenta sempre fazer ao ponto para agradar todo mundo, para ser neutro. Quem gosta de carne mal passada também vai gostar desse ponto. Quem gosta de carne bem passada, muito provavelmente também vai aceitar esse ponto. E aqui agora é só a gente cortar em tirinhas. E a qualidade da carne, o marmoreio que o frigorífico Verdi vende as carnes deles, a gente consegue perceber na maciez da carne. Separando aqui a carne, ó, bem facinho. O marmoreio da carne ele é importante justamente para dar essa maciez, essa suculência à carne. Vamos pegar aquele nosso salzinho de parrilha ou flor de sal e saúde. Fantástico, fantástico mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembre-se que para ter pratos com qualidade, para você servir um almoço, um jantar com qualidade, sabores, tudo mais, invista em produtos de qualidade. E quando a gente está falando de carne, o frigorífico Verdi é uma excelente opção para vocês. Cortes selecionados, muito bem preparados e que certamente vão dar aquele gosto especial no prato de vocês. Então aguardo vocês nas próximas aulas. Acompanhe o Copia Pratica em todas as redes sociais, nas lives, nos vídeos. Vejo vocês em breve.